Suelen, nessa jornada existe um sinal que você falou. Então conta um pouquinho mais sobre esse sinal, como é que Deus fez essa transformação na tua vida. Então, o sinal foi a minha gravidez, a minha primeira gravidez, né? Hoje a minha filha já tem 17 anos, vai fazer 17 anos. Então, quando eu descobri a minha gravidez, automaticamente veio, esse é o sinal. Mas automaticamente também eu negligenciei o sinal. Continuei a minha jornada na noite, nas bandas. E a barriga foi crescendo, eu continuei. E chegou um tempo que essa minha prima, né, que estava me evangelizando, ela chegou para mim e disse assim, eu nunca vou esquecer disso. Ela disse para mim assim, Suelen, sabia que aquilo que muitas vezes Deus dá, Ele toma, Ele tira? E aquilo ficou marcado na minha vida, né? E me veio um temor muito grande, né? Então esse foi o sinal de Deus, assim, que eu precisava, que Ele me amava, que Ele necessitava, né? Que eu fizesse uma aliança com Ele. E esse foi o primeiro passo, assim, que eu vi que Deus realmente fala conosco. Então, Suelen, você falou do primeiro sinal, né? Então, isso quer dizer que teve muitos outros. Conta um pouquinho mais pra gente sobre isso. Teve sim, né? Então, com aquela palavra que ela falou assim, aquilo que Deus dá, Ele pode tirar, aconteceu que a minha filha, aos 7 para 8 meses, por aí, ela sofreu uma convulsão muito forte. E automaticamente, quando eu vi a minha filha naquela situação, eu lembrei, né? De que aquilo que Deus, o sinal que eu tinha pedido, Deus tinha me dado, mas eu tinha negligenciado. Então, quando eu vi naquele momento da convulsão, onde eu via quase a minha filha morrendo ali, no meio do caminho, indo para o hospital, num carro particular que a gente estava levando ela, eu lembrei de tudo. Eu lembrei de todas as palavras, tudo que Deus estava me falando, tudo. E eu via ela naquela situação, no colo da minha mãe, do meu lado, e eu queria dizer assim, Senhor, cura a minha filha, que eu vou te servir. Eu queria falar, mas parece que o inimigo tampou. Eu não conseguia falar. Travei. E eu queria falar, mas tinha algo engasgado, sabe? E minha mãe do meu lado, eu acredito que foi o Espírito Santo que usou a vida dela. A minha mãe começou a declarar, Senhor, a minha mãe ainda não serve assim, não fez uma aliança com Jesus, né? E ela disse assim, Senhor, se você curar a Lohana, a Suelen vai te servir. Quando ela falou isso, destravou. E aí eu comecei a falar, Senhor, cura minha filha que eu vou te servir. Aquela palavra dela sobre a minha vida, me deu liberdade. Eu fui destravada e comecei a declarar, profetizar. Senhor, cura ela que eu vou te servir para o resto da vida. E até o hospital eu fui declarando, chegando no hospital, ela foi muito bem atendida e eu comecei a levantar as minhas mãos e comecei a adorar, lembrando das canções, onde a primeira pessoa que me evangelizou com o CD do Diante do Trono. E eu comecei a cantar e adorar o Senhor naquele momento. E foi um momento assim de muita angústia, muita tristeza, desespero, onde eu achava que eu iria perder a minha filha. E naquele momento eu entreguei ela para Deus e me entreguei para Ele também. Então ela foi transferida para um outro hospital, né? E aí naquele mesmo dia meu esposo estava tocando nessa banda secular e foram chamar ele. E quando ele chegou ao meu encontro, a minha filha estava já umas horas lá para dentro, eu sem notícia, já pensando assim que a qualquer momento alguém ia chegar e dizer assim, infelizmente. Eu já estava com essa expectativa, olha a minha fé. E aí ele chegou, eu abracei meu esposo, eu disse, Iraldo, eu não sei você, mas a partir de hoje eu fiz uma aliança com Jesus e eu não vou ser mais a mesma pessoa. E aí naquele momento ele também estava fazendo essa aliança. Nossa. Né? Então esse momento da enfermidade da minha filha me despertou para Deus, que eu preciso dele, que eu necessito dele, que ele é o dono da cura, que é ele que faz o milagre. E automaticamente depois o médico me chamou e eu achava que ele ia me dar uma péssima notícia. E ele disse, vem aqui. E de longe eu escutei e reconheci o choro dela, que ela já não chorava, ela estava, bem dizer, morta. E aí eu disse, esse é o choro dela? Sim, esse é o choro dela. Então assim, eu já glorifiquei a Deus pelo choro dela. Eu não sabia como é que ela estava, mas só de saber que ela estava viva, naquele momento eu comecei a agradecer ao Senhor.